Olá, meus irmãos, quem fala aqui é o Padre Beto Badiani. Hoje é sexta-feira e nós estamos meditando o Evangelho de Lucas. E o Evangelho nos diz que Jesus falava às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis vai fazer calor. E assim acontece. Jesus vai dizer: hipócrita, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? E assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho está nos chamando a essa eterna vigilância. Lembramos, meus irmãos, que nós estamos meditando esse momento, o caminho de Jesus que está indo para Jerusalém. E hoje, nessa passagem do Evangelho, Jesus quer que nós estejamos atentos à presença de Deus e os sinais que Deus realiza no mundo o tempo todo. Jesus nos convida a irmos além desse aspecto físico da realidade do mundo que nós estamos vivendo e nos voltarmos para uma presença de um Deus que está mostrando os seus sinais e está perto de nós. Em cada acontecimento da nossa vida nós vemos um sinal de Deus. Nós precisamos estar ligados a este Deus. Em cada luz aparece a luz do próprio Deus, e em cada flor nós vemos a ação do próprio Deus. Em cada coisa sentida é o próprio Deus que se manifesta. Deus é o próprio ser. E quando nós tocamos numa flor, ou quando nós vivemos umas relações humanas, nós percebemos Deus agindo. O homem profundo é aquele que vive a sua humanidade a partir da graça de Deus. Jesus diz: quando vedes uma nuvem vinde do ocidente, logo dizeis vem chuva. O que Jesus está querendo colocar profundamente em nós? O que tem por trás dessas palavras de Jesus para nós entendermos que os sinais do tempo presente concretamente acontecerão, mas o homem precisa se voltar profundamente para o Senhor. Os homens no mundo inteiro e a vida inteira se atentaram aos sinais dos céus. Todos os tempos os homens ficaram de olho na chuva, nos sinais para entenderem elementos de agricultura, hoje da aeronáutica. E o Evangelho de Jesus nos chama a nossa atenção, porque nós sabemos muito bem prever o clima, por exemplo. E o Senhor continua passando perto da nossa vida e nós muitas vezes teimamos em não querer vê-lo, em não viver uma experiência com Ele. O Senhor se faz presente em cada momento, nas pessoas com as quais trabalhamos e nós muitas vezes não queremos vê-lo. A nossa vida será bem diferente se nós estivermos olhando consciente na presença divina na nossa vida diária. Deus, ele tem que ser parte integrante da nossa vida. Ele é o sinal que nós precisamos ver. E Jesus, então, ele reprova profundamente aqueles concidadãos dele que ficavam procurando sinais. Jesus já é a presença. Os sinais não precisam acontecer. Deus já está no meio de nós. O povo de Deus, segundo o documento da Igreja Gaudium et Spes, diz: o povo de Deus, movido pela fé com que acredita ser conduzido pelo Espírito do Senhor, o qual enche o universo, esforça-se para discernir nos acontecimentos do mundo. Ou seja, nós somos partes desse mundo e nós precisamos, como diz o documento Gaudium et Spes, nós precisamos estar fazendo parte desse Deus que está perto de nós. Deus, pela ação do seu Espírito, continua atuando no mundo e através de muitos sinais. O homem precisa se converter. O homem precisa se voltar. A vontade de Deus é que o homem, estando perto dele, medite e viva a sua palavra. A vontade de rezar e de meditar a palavra de Deus é o sinal de que o Espírito de Deus continua atuando em nós. O Espírito de Deus, ele continua atuando em você quando você reza por si e pelos outros. Quando nós vivemos a palavra, nós moldamos o nosso coração. Segundo o convite de Jesus hoje,
Nós precisamos dar-nos conta do momento em que nos encontramos. É o tempo do Kairos, é o tempo presente. Não é uma medida cronológica que nós devemos viver. Jesus já está no nosso tempo e nós precisamos nos abrir e viver essa relação profunda com Ele. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, não esperar, mas agir. Essa é a palavra que Jesus coloca em nosso coração. Por isso, meus irmãos ou minhas irmãs, só quem vive aberto ao Espírito de Deus percebe a voz de Deus no mundo que estamos vivendo. É bom que cada um se pergunte, nesse momento, o que é que Deus quer de mim através de todos os acontecimentos da vida presente e de todos os acontecimentos ao meu redor? Qual a resposta que eu estou dando a Deus da minha vida? Que ação eu devo fazer como resposta ao convite de Deus através dos acontecimentos do mundo? Deus nunca deixa de nos dar o seu recado, meus irmãos. Voltemos-nos para Ele. Abra as portas do seu coração e dê livre acesso para que o Senhor possa entrar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.